Olá, Andréia, como vai? Eu espero que você esteja bem. Sempre tem circunstâncias difíceis. Tem uma música secular que fala que o passado morto e amordaçado volta a incomodar, mas não é de passado, que eu vou falar não. Falar de presente. Até porque eu admiro a parte que você venceu. É a infância bem difícil, você conseguiu superar traumas, você conseguiu perdoar a tua mãe que não pôde te proporcionar uma infância boa. Eu entendo tudo isso e acho bem legal. Para isso serve o que passou, para a gente tirar coisas boas. E quem conversa comigo em particular sabe que eu admiro pessoas que, sabe, consegue crescer e virar uma pessoa decente. Então, eu quero falar mesmo da palavra de Deus, que é o que traz alegria na nossa alma, é o que fortalece, mesmo quando é uma palavra dura. Então, aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 2, Deus fala com ele assim, olha: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Porque a palavra de Deus sempre tem essa expressão, põe-te em pé, levanta-te. Porque quando a gente está prostrado, Deus não tem prazer em falar com a gente. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus porque estamos prostrados, é de pé. Quando você está de pé, você está de prontidão para caminhar, para correr, enfim. Então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo aqui, que é o Espírito de Deus, quando falava comigo, e me pôs em pé. Olha só, quem pôs ele de pé? O Espírito de Deus. Muitas vezes a gente não está com força para levantar, para fazer nada, mas vem o Espírito de Deus, contempla o nosso coração desejoso de estar de pé na presença do Senhor, então o Espírito de Deus entra em nós e aí a gente levanta. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo nesse dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então, quando a gente está num meio social difícil, Deus nos colocou ali, não foi o diabo, sabe? Não prende, não se prende a isso, que o inimigo não leva você a lugar nenhum. Quando você é de Deus, é o Espírito de Deus que te conduz a pessoas difíceis. E sabe para quê? Mais adiante diz aqui para você falar, para você profetizar para aquelas pessoas difíceis. Então, se você está considerando tua nora difícil, teu filho difícil, e eu vou tocar nesse assunto porque virou um assunto público, e não é para te jogar pedra, então Deus colocou você nesse meio, Deus deu a você essas pessoas para você profetizar bênção. Eu te abençoo, minha nora, eu abençoo meus netos, eu te abençoo, meu filho, até porque, abrindo um parênteses aqui, dona Andréia, se o pai dele é Júlio e ele se chama Juliano, esse nome foi dado por quem? Quem escolheu um nome derivado do nome do pai? Foi a mãe? Fica a questão aí. Então vamos lá. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, gostando ou não, a gente tem que falar o que Deus mandou, porque são casa rebelde. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Você está entendendo por que que pessoas insistem em falar com vocês dois? Porque Deus manda falar e a gente tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Então vamos lá. Nem temas as suas palavras, ainda que tu e teu marido resolvam amaldiçoar a gente, ofender. Nós não somos isso que você diz. O que você diz de nós, sabe, não nos representa e você sabe disso. Quem está na posição errada é você. E ele diz aqui mais: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, quer dizer, veneno forte, peçonhento. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, Andréia, tem mais um texto aqui, ainda no profeta. É isso que Deus quer que você faça, que você seja. Sabe, Deus não chamou a gente para marolinha, céu de brigadeiro, mar de rosas, rosas sem espinhos. Não, Deus nos coloca no meio de pessoas difíceis para a gente fazer a diferença. Quando você vai ver eu ligar a câmera aqui, por mais simples que seja, graças a Deus, sabe, para retribuir a você e as suas escolhas, os maus tratos, as coisas duras que vocês falaram contra mim. Nunca. Porque vocês têm o direito de abandonar a palavra de Deus, de deixar de lado e partir para a ofensa. Mas eu me dou o direito, igualmente, Kátia, Marzani e outras pessoas que falaram, que já te deram conselhos na palavra, nós temos direito de não nos igualarmos, porque não foi para isso que Deus nos chamou, nem a você. Deus te deu uma voz bonita, mas quando você está fora da palavra, é só uma voz bonita. E você sabe pregar, e eu gostava de ouvir tua pregação ao meio-dia, no canal Mulheres em Construção. Era uma bênção. Todo dia eu estava na máquina costurando, mas ligava ali a televisão e ficava ouvindo a tua pregação, a oração. Era uma bênção. Até que um dia você apareceu dizendo que adotou uma criança. E eu fiquei feliz, enfim, te parabenizei, mas eu não pensava o que estava por trás disso tudo. E agora a gente vê teu filho, ele quer a criança de volta, Andréia. Se eu fosse você, como mulher de Deus, como missionária, que assim você gosta de ser chamada, então você tem que zelar por esse título. E eu colocaria assim, tá, nesse momento a criança precisa ficar comigo, mas eu levaria a criança para visitar os pais uma vez por semana, duas, não sei a condição. E se o meu marido começasse a implicar, a proibir os pais de ver a criança, eu não obedeceria, de jeito nenhum, sabe? A gente tem que ser submissa ao marido no sentido de prestar contas. Amor, olha, eu quero fazer isso e isso aqui, você concorda? Amor, eu quero comprar isso e isso aqui, você concorda? Olha, o que você acha da gente viajar no próximo feriado? Isso é uma mulher submissa. Não é a mulher que vai aceitar tudo que o marido quer fazer. Ele tem direito de debochar da palavra de Deus, de sair. E você tem direito de aceitar ou não aceitar isso aí. Isso não é ser sábia. Vamos adiante aqui, no capítulo 3, o Atalaia de Israel.
E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente partirás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio partirá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Quer dizer, da tua mão o requererei, porque Deus vai cobrar de nós, sim, de mim, se eu estiver vendo as coisas e ficar calada por medo, de você, que está vendo as coisas erradas que o teu marido está fazendo com teus filhos e com tua neta e está calada. Porque agora você se considera abençoada financeiramente, mas Deus vai fechar a porta. Presta atenção. Então, ele diz aqui, mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, porque ele não quis, mas tu livraste a tua alma, porque você fez a tua parte, Deus é justo. Quando é que você está sendo justa? Por isso que Deus está permitindo o passado vir à tona, porque você não resolveu direito com teu filho. Você está em dívida com ele. Vamos lá. Semelhantemente, quando o justo se desviar, olha só, o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele partirá, porque não o avisando tu, no seu pecado partirá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus não leva em conta todo o bem que você fez. Você perdoou tua mãe, você ganhou ela para Jesus, que eu vi no testemunho, muito bonito, por sinal. Teu testemunho é lindo e você está enterrando talento que Deus te deu, porque você, pela primeira vez na vida, talvez você esteja financeiramente muito melhor. Mas se Deus não mandou você fazer disso aí uma pousada e você fizer, e você não devolver a criança do teu filho, e você não for um bom exemplo de mulher de Deus para tua nora, para tuas filhas, Deus não vai cobrar de nós, porque nós te avisamos. Nós exercemos a nossa função de te avisar. E você tem direito de aceitar ou não aceitar. E nós vamos exercer nosso direito de não ter medo dos xingamentos que vocês fazem. Então, desvio de finalidade está acontecendo aqui, nesse momento. A finalidade, Deus te deu um talento para cantar, Deus te deu unção para pregar, mas você agora é só uma voz bonita. Você agora é só uma microempresária que está achando que financeiramente vai compensar você aceitar toda essa judiação que o teu marido está fazendo. Deus não está nisso. A palavra de Deus diz ao profeta Jeremias: maldito homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É o que está acontecendo. Tu e teu marido estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Você esteve aqui no sítio, no Rio de Janeiro. Vocês se encantaram com o sítio e resolveram fazer isso aí igual. Desvio de finalidade. Uma vez você falou para mim: não, a nossa casa é longe da chácara, então meu marido vai dormir lá só porque fica dispendioso de ir e vir todos os dias, por isso ele vai dormir lá a semana toda.
e depois ele vem para casa fim de semana passar comigo. Foi o que você me disse. Então houve um desvio de finalidade. Quando a Bíblia diz seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, Andréia, você que está dando lugar ao diabo e abre a boca para culpar, o diabo está se levantando, porque para com isso, não acredite em profecias mentirosas. Profecias mentirosas vão te levar à ruína. Você sabe que as águas estão já aqui, olha, você sabe. Você sabe. Você pode entrar no secreto e falar com Deus. E Deus que está em secreto vai te recompensar. Deus, eu estou perdido, eu não sei o que fazer com essa criança, com meu filho, com minha nora. Então começa abençoando. Deus permitiu, é essa que você tem, é esse filho que você tem. São essas meninas que você tem. Não permita seu marido falando palavras de maldição para tua herança. Você deu à luz, eles não pediram para nascer. E você ainda botou um nome nele, elogiando o nome do esposo, do pai. Então, Andréia, começa a consertar as coisas depressa, minha filha. É para ontem. Dobra teu joelho agora, pede a Deus. Deus, eu me perdi aqui nas coisas, mas eu não quero. Eu quero me consertar contigo. A palavra é essa. Deus que abençoe a tua vida. Não sou tua inimiga, não estou feliz com as coisas que estão acontecendo com vocês dois. Eu desejo muito que você entre no teu secreto com Deus, que você se conserte enquanto é tempo. Não vai terminar bem essa coisa do jeito que tá. Cabe a você. Se teu esposo não quer tomar direção, não quer voltar ao primeiro amor, aí eu termino como diz lá no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe? Lembra de Raabe, qual era a profissão dela? E 14 gerações depois que ela se rendeu ao Todo-Poderoso de Israel, nasceu Jesus. Ela abençoou a geração dela. Ela não ficou presa ao passado com dorzinha, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo, então agora eu vou ser ruim também. Ela teria estragado toda uma geração. Mas Deus escolheu e ela fez bom proveito da chance que Deus deu para ela. E é isso que eu desejo para você, que você faça bom proveito da oportunidade que Deus ainda está te dando. Enquanto tem vida, tem esperança. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus te abençoe.